E aí, família, tudo bem convosco? Comigo, tudo bem? Moçambicano no YouTube, comigo moro, família. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se não forem subscritos, considerem subscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para não perderem nada, ok? Temos vídeo todos os dias neste canal, ok? Muito obrigado pelas visualizações, muito obrigado pelas inscrições, ok? Vocês são os meus patrões, ok? Graças a vós, isto está a caminhar nesta direção. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre junta de cabeçote, ok? Nós vamos aqui conversar um bocadinho sobre junta de cabeçote. Vocês sabem o que é uma junta, como é que ela funciona, como é que ela é feita, ok? Para não tomar-vos muito tempo, se gostarem deste vídeo, ok? Compartilhem com vossos amigos, deixem aqui o vosso like, vamos conversar na caixa dos comentários, ok? Junta do cabeçote, ok? É uma peça fabricada, né? Antigamente era feita com papel reforçado, que passou por algumas transformações, começou a ser feita por material compósito associado a um metal, né, de alta resistência. Está no nosso motor basicamente o que é para fazer a união, para selar o bloco e o cabeçote. Bloco é a parte de baixo do motor dos nossos carros, ok? Aquela parte onde tem os pistões, ok? A cambota lá no bloco. Cabeçote é onde estão as válvulas, ok? É onde admite-se ar e combustível e expulsam-se os gases pós-combustão. Então, há necessidade de selar estas duas partes do motor. Essas duas partes são seladas pelo ou pela junta de cabeçote. A junta de cabeçote está ali para selar, para não deixar passar nem material de combustão, né? Aqueles gases de combustão de um cilindro para o outro, nem para deixar passar a água, que a água refrigera tanto o bloco, tanto o cabeçote. Então a água não pode entrar para os cilindros, ela tem que passar pelo motor sem necessariamente entrar por os cilindros. É assim, irmãos. A junta de cabeçote, segundo o projeto de maior parte das marcas de motores, foi feita para durar a vida toda do motor, ou seja, o motor sai da linha de produção, trabalha a vida toda, ok? E a junta de cabeçote deveria suportar todo esse tempo, mas infelizmente por algumas situações, ok? A junta do cabeçote pode ter a sua vida encurtada. Por nossa própria causa ou por erros de projeto, por exemplo, uma junta de cabeçote pode não resistir, né, ao trabalho até o fim do ciclo de um motor térmico, mas as marcas no projeto acreditavam que a junta de cabeçote deveria trabalhar a vida toda do motor, que as outras peças do motor fossem ao espaço antes da junta de cabeçote. Prontos, é assim, amigos, existem algumas coisas que podem encurtar, né, a vida útil da junta do cabeçote dos vossos motores, ok? Existem alguns aspectos, um deles é usar água da torneira, ok? Um motor tem que trabalhar com água destilada e etileno glicol, ok? Para os carros que usam água da torneira vão desgastar mais facilmente do que os motores destes carros, ok? Não terão temperaturas padronizadas. Sabemos que o etileno glicol serve justamente para atrasar o ponto de ebulição. Agora, a água da torneira não tem isso, okay? Então provavelmente há muitas chances da água da torneira que vocês colocam no radiador de ferver. Fervendo, haverá superaquecimento do vosso motor e a junta de cabeçote irá queimar. Há um novo erro também muito grave, que é usarem lubrificante errado. Sim, a lubrificação no motor dos vossos carros serve, ok, para diminuir o atrito entre as peças móveis e serve também para tirar o calor do vosso motor, ok? Ele é um trocador de calor também. Vejamos, se o seu carro estiver a trabalhar com óleo fora do padrão, significa que não haverá lubrificação decente no seu motor, então vai gerar atrito. Então lá dentro tudo é metálico, então quando dois corpos metálicos começam a ter atrito, o que acontece? A temperatura sobe. Temperatura subindo, combinado a uma água da torneira que também ataca o metal e não tem esta proteção de atrasar o seu ponto de ebulição, então o seu motor vai aquecer. A junta tem limite de temperatura, então a junta vai queimar.
Prontos, meus irmãos, isto funciona assim. Há alguns indicativos que serão úteis para si, né, ok? Para identificar se o seu carro está com problemas de junta de cabeçote. Se precisar acrescentar água várias vezes por semana, ok? Se precisar acrescentar água várias vezes por semana, vai ser um indício que o seu carro esteja assim, com problemas de junta de cabeçote. A junta está ali para vedar, para não deixar passar água para os cilindros. Então, com a junta queimada ou com uma parte dela rompida, o que vai acontecer é que a água não vai só passar pelos dutos, vai acabar entrando para a admissão. Então, na admissão, o que vai acontecer? Será queimada essa água ali na admissão. Este é um principal indício, ter que acrescentar água várias vezes. Junto a este indício, verifica no escapamento do seu carro se não está a tirar assim uma fumaça meio esbranquiçada. Isso significa que é água, ok? Sendo queimada, literalmente, né? Na câmara de combustão. Então isso pode ser também um sinal. A temperatura do seu carro, se verificar que a temperatura do seu carro tem estado um pouco mais alta do que o que deveria ser, também será um indicativo de que o seu carro esteja sim com problemas de junta queimada, de junta de cabeçote queimada. Se verificar que em algumas situações o seu carro até chega a desligar-se, significa que o seu carro possa sim estar com a junta do cabeçote queimada. Isso é sim um problema. Prontos, família, não é exatamente assim linear. Nem sempre que a junta do cabeçote do motor do seu carro for ao espaço, significa que vai ter que planar o cabeçote ou o bloco do seu motor. Isso tudo vai depender muito de algumas medidas que irá tomar quando este problema acontecer. Geralmente, a primeira coisa que vai acontecer, se o seu carro tiver com junta de cabeçote queimada, é a temperatura subir. Se logo ao perceber que a temperatura do seu carro subiu, seja numa viagem, seja num trajeto urbano, desligar o motor e chamar um reboque, naquele exato momento, ok? O carro aqueceu, desligou, estacionou o carro, ok? Provavelmente seja necessário só trocar a junta de cabeçote e o seu carro vai funcionar perfeitinho. Agora, se isto for um problema recorrente, já aqueceu aquele dia, colocou só água, a coisa foi andando, aqueceu outro dia, colocou água, a coisa foi andando, ou aqueceu hoje e eu insisti em andar com o carro, mesmo que o carro estivesse a me informar alta temperatura, eu insisti em andar com o carro, sim, provavelmente nessa altura não será só trocar a junta do cabeçote do seu carro, pode ser necessário sim fazer o alinhamento tanto do cabeçote e em casos mais sérios até do bloco, que vai ter que planar o cabeçote. Mas atenção, ao planar o cabeçote significa que a junta de cabeçote já não vai ser mais a standard, não vai ser mais aquela especificada pelo manual ou pelo fabricante do seu carro, porque ao planar o cabeçote significa que nós estamos a baixar a altura do cabeçote. Com isso nós estamos a elevar a taxa de compressão do nosso carro. Se colocarmos a junta original, teremos taxa de compressão muito alta. Se for superior ao projeto do seu carro, o seu carro sequer vai pegar, não vai conseguir sequer pegar. Se pegar, o que vai acontecer é que o seu carro terá um desempenho muito ruim, estará muito pior do que estava, o que será uma bomba nas suas mãos. Pronto, família, de uma forma assim bem resumida para vós, taxa de compressão, que é a quantidade de vezes, né, que a mistura ar-combustível é comprimida dentro, ok, do cilindro dos vossos carros. Isto geralmente vai aparecer um número e a seguir vai aparecer um sinal de dividir e um outro número. Para um carro que tem taxa de compressão, por exemplo, de 8:1, significa que há de vir um 8, vem 2 pontos e vem 1. Significa que antes de acontecer a explosão dentro do cilindro do seu carro, a mistura ar-combustível é comprimida 8 vezes, ok? 8:1 significa que o pistão vai comprimir 8 vezes até chegar, ok, lá no topo onde vai acontecer a combustão. Taxa de compressão é nada mais, nada menos do que o número de vezes
que o pistão comprime esta mistura antes de acontecer a ignição ou a explosão, ok? Dentro do cilindro do seu carro. Assim, família, o carro aqueceu, levou ao mecânico, a junta foi ao espaço e houve danos ao cabeçote, ok? Certo? É o seguinte, tem que se levar o cabeçote a uma retífica, ok? Vamos planar o cabeçote. O que é planar o cabeçote é deixar a superfície plana. Quando acontece um superaquecimento, okay, o material, infelizmente, pode ter algum tipo de deformação. Então é preciso planar para, okay, a superfície voltar a ficar plana, ok? Porque se colocar só uma junta num cabeçote que teve algumas lesões, o que vai acontecer é que não vai selar perfeitamente, né, o bloco ao cabeçote, então vai existir fuga de compressão, então assim o carro vai perder rendimento. Então nesse caso levamos o cabeçote a uma retífica, ok? Vamos planar o cabeçote, só que nessa altura é necessário fazer uma junta, ok? Tem que fazer já uma junta com aquela especificação para que a altura entre o bloco e cabeçote, okay, esteja dentro dos padrões, okay, toleráveis no projeto desse motor, ok? A maior parte dos motores, o fabricante tem uma margem, né? Justamente para este tipo de situação, tem uma margem tolerável dentro do que o motor suportaria em termos de taxa de compressão, ok? Então, nesse caso, é preciso avaliar se o cabeçote, depois de planar, estará dentro dessas especificações ou terá que fazer uma junta maior, ok? Para que o carro não fuja do seu padrão de funcionamento, para não criar novos danos, porque geralmente quando o trabalho é mal feito, o carro vai continuar a aquecer ou perderá desempenho. É assim, família. Se o superaquecimento tiver criado danos ao cabeçote e ao bloco, não é muito viável reparar este motor. Principalmente os motores em alumínio. Assim, os motores em alumínio são a última tecnologia que existe, porque o alumínio consegue propagar melhor o calor. Então, estes motores conseguem atingir a temperatura de trabalho mais facilmente do que o motor de ferro fundido. Okay? Então, os motores em alumínio são mais eficientes, só que eles têm uma contrapartida, ok? Em superaquecimento eles deformam-se já com muita facilidade. Então, se tiver que planar um cabeçote, tiver que planar um bloco, provavelmente não será viável construir uma junta de cabeçote que possa fazer com que a altura deste motor ou que a taxa de compressão deste motor continue sendo aquela dentro das especificações do fabricante. Em alguns sítios é possível aumentar, o que eles colocam o material para aumentar a parte metálica, tanto do cabeçote, tanto do bloco, mas mesmo assim não vai sair perfeito. Aquele material nas fábricas é feito por usinagem, é feito um molde total, então tudo aquilo que a gente for acrescentar ao material que já saiu feito, que é um material completo, não vai ser muito seguro. O ideal para estas situações, se prefere ficar com o carro, ainda acho melhor ir comprar um motor novo e encaixar, né? Motor novo, quem diz, né? Um motor recondicionado ou um motor segunda mão, algum carro que teve outros problemas, e coloca ali e a vida que segue, ok? Infelizmente esses motores, quanto mais modernos eles forem, pouca gente consegue mexer neles, então em algumas situações é viável colocar lá um outro motor. Família, depois de fazer um reparo que é de uma junta que foi para o espaço, vamos supor em duas situações era só a junta. A segunda situação, houve necessidade de planar o cabeçote. Qual óleo devo usar nestas situações? Chefes, é uma coisa muito simples. O óleo especificado pelo fabricante do seu carro vai ser continuado a ser usado em qualquer outra situação. Refez o motor, o óleo certo continua sendo o óleo que está no manual do seu carro. Não há necessidade de colocar um óleo mais espesso porque o carro foi aberto. Não. Tem que ser feito um trabalho de excelência e continuar a usar o óleo certo para o motor do seu carro. Não há invenções algumas, não há óleo para motor que já foi aberto ou para motor standard. Não, o óleo vai sempre continuar a ser o mesmo, ok?
Família, para fecharmos aqui a nossa aula sobre junta de cabeçote, eu espero muito bem que tenha conseguido assistir-me até aqui. Muito obrigado por ter vindo cá, ok? Junta de cabeçote foi feita para durar para sempre. E vai durar se a gente seguir todos os passos possíveis, ok? A junta de cabeçote pode ir ao espaço, ok, por lubrificação errada, por superaquecimento causado por uma água ou por líquido de arrefecimento não desejado, água da torneira, como mesmo por uma válvula termostática que infelizmente tenha travado fechada, né? A válvula termostática trava fechada e a temperatura sobe e infelizmente a junta vai ao espaço. É possível fazer reparo de um carro com a junta queimada assim. Se tomar medidas na hora de desligar o motor, é só trocar a junta, a vida segue. O cabeçote sofreu, precisa planar o cabeçote, fazer uma junta específica para essa situação e a vida segue. Lubrificação tem que manter a original. Os danos ficaram avultados, não compensa facejar um cabeçote ou facejar o bloco também, não vai ficar perfeito. Pode comprar um cabeçote em bom estado e colocar ali se o problema for só o cabeçote. Agora, comprar o bloco para aproveitar o cabeçote antigo não compensa. O ideal, se a reparação for muito alta e os danos também forem muito altos, compra um novo motor, instala no seu carro que a vida vai seguir perfeitinho. Válvula termostática tem prazo, é preciso ser substituída. Então, a válvula termostática não vai durar para sempre no seu carro. Então, atenção ao sistema de refrigeramento do seu carro. O sistema que vai garantir que a temperatura do seu carro esteja sempre estável. É composta por muitas coisas. Temos lá o sensor de temperatura, temos a válvula termostática, radiador, bomba de água. Então, a junta de cabeçote, o que determina a durabilidade dela é o cuidado que a gente terá com o sistema de arrefecimento do nosso carro, incluindo a lubrificação certa do motor do nosso carro. Estamos juntos, meus irmãos. Subscrevam aqui embaixo se não forem subscritos. Aquele abraço.